Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Começando agora o programa Cultura Geral, a gente está recebendo aqui para uma pauta super especial, que hoje nós vamos falar de inovação tecnológica, empreendedorismo, marketing digital, vamos falar de rede social e tal. E para isso a gente está recebendo aqui meu grande amigo Kim Campos, lá da Faculdade Milton Campos, o Fred, né, que é da área de comunicação também da Milton Campos, professor de comunicação, a área de comunicação também, e o Lucas Alvarenga. Daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo super legal aqui com relação a esse novo modo de comunicação que é as redes sociais, nem tão novo assim, mas com essas novidades que vem por aí, tá certo? E de empreendedorismo também, que é muito, muito importante. Antes de começar o programa, eu tenho que deixar um abraço aqui para os festeiros lá da Festa Nossa Senhora do Rosário, o Márcio Clemente, Marcinho, né, e o Catitu, que fizeram um trabalho super bacana, um trabalho super cultural, né, valorizando aí a cultura negra, né, e a cultura religiosa. Ou seja, receba aí o meu abraço como filho de um capitão regente do Congado, né, que foi o seu Manuel, meu pai, em memória, né? Então, em homenagem a ele, em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, eu deixo aqui meu abraço aos festeiros. Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui à turma aqui. Kim, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Geral, um prazer te receber aqui para a gente poder falar dessa nova forma de comunicação aí, essa quantidade de juízes que apareceu depois das redes sociais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, viu? Mando um abraço também aos telespectadores de casa. Espero que a gente possa conversar sobre democracia digital, democracia virtual, e produzir bons papos aqui hoje. Vamos bater um papo. Fred, é um prazer te receber aqui. Faltou a vinhetinha ali, mas daqui a pouco a gente põe ela e tal, e a gente toca o barco aqui do programa. Seja muito bem-vindo para a gente poder falar aí um pouquinho de empreendedorismo, nesse mercado que está tão competitivo e também com esses 2 dígitos aí de desempregados. É muito, muito importante empreender hoje, né? Seja muito bem-vindo. Beleza, Betão, obrigado pelo convite, da participação aqui. Falar um pouco sobre esse novo mundo, inclusive estou vindo agora lá da Affinity, que está acontecendo lá no Expo Minas. Estava me aprimorando, conhecendo um pouco mais sobre esse assunto, e a feira está muito interessante, muito grande. E é uma discussão bastante ampla, né, no nosso mercado, no nosso segmento hoje, né? Lucão, seja muito bem-vindo aí. Pegou uma manifestação, né, do Uber, né? Está sendo votado agora, não parece, né? Parece que está sendo votado agora. Estava vindo de Belo Horizonte para cá, peguei uma manifestação da Uber, parece que estava tendo uma carreata. Deu até vontade de pegar um ônibus, né? Foi, tava feio. Custei para chegar aqui em Nova Lima. Mas é um prazer sempre estar aqui, Betão. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho desse, vamos começar esse bate-papo aí? Vamos, vai. Quem foi aluno da Milton Campos também, como é uma pauta ligada a Milton Campos, nada mais importante do que ter tanta gente da Milton Campos envolvida nesse programa de hoje, né? Como é que anda essa coisa da mídia e das redes sociais, assim? Com essa quantidade de juízes que apareceu. Hoje você não pode falar mais nada, né? Tem um monte de gente opinando e falando de um monte de coisa, né? Pois é. Então, Betão, hoje em dia, as redes sociais aparecem quase como se fossem um novo instrumento de democracia aqui no Brasil. Lá na Constituição da República, nós temos a divisão entre democracia direta e democracia indireta, na qual aqui no nosso país, os 3 métodos de democracia direta inicialmente previstos são plebiscito, uma consulta popular antes de uma norma ser elaborada, referendo, que é uma consulta popular posterior à elaboração da norma, e a iniciativa popular. Agora, com o advento da internet e com a popularização dela, várias camadas que antes não tinham voz e não tinham participação direta na política, começam a acompanhar melhor o processo de politização neste país. A gente tem vários fenômenos de políticos que têm a internet como forma de saber se seu eleitorado está ou não se sentindo representado. Hoje tem até partidos, né? Tem muito partido na cena, assim, o Partido Novo, por exemplo, é uma Sim, que usa muito essa ferramenta, né? Certamente, mas é sempre bom lembrar que essa ferramenta não é utilizada somente aqui no Brasil. Por exemplo, se nós voltássemos um pouco, cerca de
né, 4, 3 anos, ou talvez 5, a gente pode lembrar das revoluções que culminaram na Primavera Árabe. Revolução no Egito, revolução na Líbia, agora a gente tem também uma revolução na Síria. Todas elas foram marcadas por várias organizações de grupos através da internet. O pessoal criava um grupo lá no Facebook e falava assim, olha gente, vai ter uma manifestação contra o governo egípcio tal dia, em tal horário, em tal lugar. E aí as pessoas confirmavam presença e tal, e pouco a pouco isso foi ganhando tanta força que foi capaz de derrubar o governo do Egito. E foi assim também na Líbia e na Síria, por exemplo. Agora a gente está tendo, até hoje, né, uma guerra civil seríssima lá, com repercussões impressionantes. Uhum. Isso tudo ligado à rede social. Isso tudo ligado à rede social. Você entende também que a rede social também pode ser uma ferramenta até de manipulação também nesse sentido? Porque, por exemplo, quando você tem... Vamos marcar uma manifestação, por exemplo, a Praça da Liberdade. E ali vai ser dia tal, tal hora e tal, tal. Então, aquilo dissemina, pode ser uma forma... Pode acontecer uma disseminação assim sem controle também? Sim. Claro, né, as pessoas podem utilizar a rede social para um mau uso, né, assim como qualquer ferramenta hoje em dia, né? Mas eu acho que isso cabe principalmente ao cidadão em buscar se conscientizar da necessidade de sua atualização sobre a questão política no país, a questão social, para que nós não sejamos tão facilmente enganados por meras matérias, né, online. As fake news, né? Fake news, pois é. Na moda. Porque hoje em dia, né... parece que está havendo uma caça aí agora, o fake news, né? Certamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o FBI entrou pesado, né? Pois é. E hoje em dia, assim, às vezes uma pessoa publica X no Facebook, a outra vê isso e fala assim, nossa senhora, se fulano de tal falou que é X, então é X certamente. E aí já sai compartilhando e sai gerando uma cadeia de informações falsas. Uhum. Mas como combater isso? Conscientizando a população a buscar uma informação mais concreta, a ler mais, sabe? É uma luta, hein? Certamente. Acaba não é fácil, não. É praticamente impossível você controlar esse tipo de proliferação de informação, porque em questão de instantes, essa informação já foi compartilhada e recompartilhada e recompartilhada. Então, até o momento de alguma autoridade competente tomar alguma atitude, o estrago já foi feito, né? Uhum. Então, é uma situação polêmica. Sim. E... já vi isso aí, complicado que essa coisa do dinamismo social é uma coisa complicada mesmo. O Uber é um próprio exemplo disso, que disseminou assim de uma hora. Nós estamos vendo a manifestação hoje, que é um reflexo dela, o seu atraso hoje, mas isso é de fato uma disseminação até de rede social mesmo. Claro, tem Uber e tal, foi aquela coisa toda. O Uber começou assim, né? Ele se popularizou dessa forma. Você cadastrava no Uber, ele gerava uma senha e você compartilhava essa senha com outros colegas. E o colega que usava a sua senha ganhava um crédito, acho que se não me engano, de R$25, você também ganhava um crédito de R$25. Sim. Então ele se popularizou através da rede social, WhatsApp, Facebook. Mas tem um porém que a gente tem que ressaltar, que apesar de todos esses pontos negativos que foram aqui levantados, a rede social e a internet, né, possibilitam que boa parte da população manifeste sua voz aos seus representantes. Então, se a gente tem um senador A, B, C, o deputado A, B, C, eu posso chegar na página dele e falar, olha, esse projeto de lei aqui que você está falando, que você está apoiando, mude de opinião, eu sou seu eleitor e sou contrário. Sabe, eu posso demonstrar minha insatisfação. Obviamente, quem administra normalmente o perfil desses políticos são seus assessores, né, muitas vezes, mas nem sempre. Mas, de todo modo, essa insatisfação popular através das redes sociais chega a eles. Isso aí no próprio impeachment da presidente Dilma, isso aconteceu. Em algumas... No Temer agora também. No Temer agora. Tem muita gente pressionando. Passando apertado. Muita gente pressionando lá na internet. Olha, você vai votar a favor do Temer? Como você vai votar a favor do Temer diante disso e disso? Sabe? Isso daí muda voto, sim. Sabe? É uma pressão popular efetiva. Uhum. Ô Fred, deixa eu colocar o Fred nesse bate-papo aqui. Como empreender num mundo tão globalizado assim? A verdade é que a gente, até bem pouco tempo atrás, o que a gente ouvia, né, e via
era que as grandes empresas iriam engolir as pequenas empresas. Isso, como sempre foi o capitalismo, de certa forma. O que a gente vê hoje é que as empresas mais rápidas acabam engolindo aquelas que são pesadas e que demoram muito a tomar algumas atitudes. Então a gente estava falando aqui durante muito tempo sobre o Uber, né? O que vem acontecendo e tal. O Uber é um movimento desse, né? Então você tinha um mercado dominado, enfim, por taxistas e por uma série de outros players, né? Nesse segmento. E o Uber entrou e rapidamente cresceu e ganhou alguns outros players também concorrentes e por aí veio. Então o que acontece é que nesse mundo digital hoje, no mundo da inovação, no mundo da tecnologia, enfim, nesse mundo novo, primeiro que você consegue escalar as empresas muito rapidamente, né? Porque antes, enquanto você vivia trabalhando no mercado local, hoje em dia rapidamente você está na internet e você consegue crescer muito rapidamente. Então isso te dá uma escala que antes era muito difícil. E eu até acho engraçado, eu gosto sempre de comentar, porque todo mundo fala, startup é uma empresa ligada ao mundo da tecnologia que precisa ser escalável. Qualquer negócio que a gente abre, e isso aí é um conceito meu, ele quer ser escalável, né? Se você abrir um boteco aqui em Nova Lima, se você conseguir escalar ele para 4 bairros, ele foi escalado, né? Então, isso é uma das discussões que a gente tem. Mas, enfim, eu acho que então essa velocidade hoje que as empresas têm que ter na questão da inovação e na tecnologia é o que efetivamente vai trazer coisas novas. E a inovação está muito ligada a isso, aos pensamentos padrões, né, que a gente tem, o que a gente chama de mindset, né, que é o pensamento na nossa mente que ele vem se perpetuando. Então a gente tem que parar e pensar hoje, quer dizer, de que forma a gente pode fazer novo? E fazer novo não significa, vou criar um aplicativo. Não, nós não estamos falando de aplicativo, nós estamos falando em fazer coisas que pode ser um cachorro quente de forma inovadora, que seja a distribuição de pão de forma inovadora, né? Coisas que estão aí e que podem ser melhoradas. Então as pessoas têm uma tendência a pensar, sempre que a gente fala de inovação, ligar o termo tecnologia. Não necessariamente é isso, né? Então acho que a gente pode pensar de forma distinta. Você me permite fazer uma pergunta para ele, Betão? Claro, fica à vontade. Aqui a conversa aqui você já sabe, não precisa falar isso com o seu Fred aqui, você pode dar pitaco. Claro. Eu até sobre arquitetura eu já andei comentando aqui. Hoje em dia, essa ideia de empreendedorismo jovem, de startup, está muito ligada a pessoas do ambiente acadêmico, que estão saindo do ambiente acadêmico, o próprio Facebook surgiu dessa forma. E a gente até chegou a conversar sobre isso aqui no programa também, sobre os defeitos, sobre as vantagens e as desvantagens do jovem millennial, né, da geração Y. De que forma essa geração contribui para o crescimento dessas startups e quais desvantagens também esse público possui? Lucas, eu vou repetir para ele uma coisa que eu sempre falo, assim, muito dentro de sala de aula e nas mentorias que eu sempre faço. Primeiro, eu acho esses jovens que estão na faculdade, que são os meus alunos, que são aí, que estão fazendo a nova geração, realmente são geniais. São geniais, assim, são jovens que têm uma cabeça que estão vindo maravilhosamente bem. Porém, eu costumo brincar com eles que tem uma coisa que me diferencia muito deles e é isso que a gente precisa unir, que são esses cabelos brancos aqui da barba. Na verdade, quando eu brinco com isso, é exatamente por essa questão, porque eu vejo muito esse jovem de hoje, e você buscou alguns exemplos que são fato. Você falou do Facebook, você falou de algumas grandes players que são de sucesso, aonde os fundadores e idealizadores ganharam muito dinheiro relativamente em pouco tempo. Né? Se a gente imaginar o Google, que é a segunda empresa maior do mundo hoje, ela tem 18 anos. Enquanto a Coca-Cola, que está lá atrás dele, tem mais de 100 anos. Então, esse pensamento desse jovem hoje, de certa forma, assim, de ter do dinheiro vir rápido, de uma startup rapidamente ser uma empresa e tal, eu comungo muito contra isso. Então, eu acho que o que se precisa é ter essa união de força, porque eu estou vendo muitos jovens assim, vivendo o mundo de startup e só vivendo o mundo de startup.
Isso aí engraçado que hoje eu estava lá na Affinity, eu falei, eu vou escrever um artigo sobre isso. A psicologia diz que nós todos, seres humanos, é muito difícil a gente crescer. Enquanto jovem, adolescente, depois jovem, falar, bom, cresci. O que significa crescer? Crescer significa assumir responsabilidade, assumir conta, assumir isso tudo. E você vê algumas empresas, startups, que entram nesse mundo e vão alimentando o segmento de startup. Falou, bacana, quanto que você vai crescer? Quanto que você vai deixar de ser startup e virar efetivamente uma empresa? Então, acho que isso, assim, aquele velho sonho de dizer, vou ficar rico, né? Cara, peraí, ficar rico é consequência de um trabalho. Eu acho que houve também uma glamorização muito grande em cima do empreendedorismo. Você tem figuras aí hoje em dia que são quase que celebridades, popstars, que atingiram uma notoriedade através de startups, né? E a coisa não é bem assim. Empreender é uma tarefa árdua, difícil. Vamos pegar o programa mesmo, né? Pois é. Vamos pegar o programa mesmo. Como você tá lembrado, né, Fred? Quando nós apresentamos lá, tem Sim. 2 anos o programa. Então, assim, é um caminho e você não ganha dinheiro. E parece que para muita gente... Você não ganha dinheiro do dia para a noite, você tem que fazer um trabalho. Para muita gente parece que a startup virou até meio que um hobby ali. Eu li um artigo também comentando sobre esse assunto, que a startup virou a antiga banda de garagem, que todo mundo tinha a banda de garagem, eles faziam uma música ali, faziam uma apresentação, mas não era a atividade principal de ninguém e fatidicamente todo mundo sabia que não iria viver daquilo. Mas eu acho que em cima dessa glamorização, várias pessoas têm se perdido aí nesse... Viajado nessa maionese. Então você acha que falta, aqui no Brasil, falta o empreendedorismo ser levado a sério? Não, eu acho que ele é levado, a sério. Eu acho que alguns, em determinados aspectos, em determinados programas, e aí quando eu falo, às vezes não é nem um programa, são os próprios jovens, quer dizer, esse pensamento que é muito legal de falar assim, banda de garagem. Se começasse a se pensar o seguinte, beleza, eu idealizei um aplicativo, mas o que é esse aplicativo? Quer dizer, o que tem por trás de um aplicativo? Um aplicativo não é você abrir o smartphone aqui e ver, não. Se você imaginar qualquer aplicativo aqui, quer dizer, você falou de empreender uma TV. Sim. Vamos pensar no mesmo conceito. Você empreender uma TV, você tem departamento comercial? Você tem departamento contábil? Você tem relações humanas? Você tem... Quantas pessoas tem aqui para nós estarmos falando aqui? Você tem técnicos aqui de câmera? Ou seja, você criar um aplicativo, um simples aplicativo, se você quer perpetuar, ela é uma empresa. E parece que não há, por parte de uma grande parte dos jovens, esse entendimento do que é uma organização. E aí diz assim, não, vou criar um aplicativo, depois de amanhã ele está no ar, daqui a 40 dias eu estou ganhando dinheiro. Ou se fosse assim, né? Maravilha. Tava todo mundo ganhando dinheiro. Todo mundo fazendo isso, né? Tem uma história que eu contei para um amigo meu que está aqui, vou apontar aqui que era. Tem um outro amigo meu que falou isso, gente, que está dando dinheiro hoje é comprar umas vacas e tirar leite, aí você vende o leite, entendeu? E faz uns 4, 5 mil reais por mês. Se fosse assim, todo mundo. Mas eu gosto de fazer uma analogia, inclusive esse mundo, até fazendo um paralelo, assim, e eu assim, eu fico tão feliz, eu tenho feito um trabalho pelo Sebrae agora, acompanhando pequenos empreendedores. Estive aqui em Nova Lima outro dia, na feirinha que acontece ali na praça principal. Sim. E aí todo mundo fala, porque startup, não sei o quê, o mundo jovem, tecnologia. Fala, cara, isso é muito bacana. Agora eu quero ver igual a turma que está aqui fazendo doce, acordando às 5 da manhã, colhendo fruta no pomar, sentando em cima de um fogão ali para fazer no tacho, para vir aqui para a feira, para vender. Quer dizer, isso é o quê? Isso é empreender. Quer dizer, isso é ter o espírito empreendedor, né? E a inovação? A inovação é, às vezes, você pegar um doce de goiaba, misturar com doce de leite, criar um pote. Isso é inovação também. Então, eu gosto de falar isso para desmistificar essa história de dizer assim, inovação, né, e empreendedorismo. Os aplicativos, a tecnologia, não, está muito mais próximo da gente. E isso é que é importante a gente ver. Nós podemos entender que hoje o mundo... empreender não é só digitalizar as coisas, está no mundo digital, nós estamos na internet, estamos nesse campo aí da informação, mas empreender continua sendo bater ali, levantar cedo, continuar trabalhando e manter, e a ferramenta, a internet seria só a cereja do bolo? Eu acho que a internet ela veio para criar uma série de facilitações.
Mas do mesmo jeito que ela veio trazer facilitações, você diz o seguinte, vamos pensar as pessoas que eu falei da feirinha aqui, que vende ali o doce. Aí muitas vezes a pessoa, você tem que colocar na internet, fazer um e-commerce e vender. Ok, mas qual que é a credibilidade que eu vou ter para comprar um doce de uma senhora que está aqui em Nova Lima num e-commerce? Eu não conheço, não provei, não vi. Né? Então, aí fica essa certa glamorização. Sim. Agora, se você chega aqui, tem 5 minutos de prosa com a senhora, vê a verdade nos olhos dela, entende de onde vem aquele doce, não tem jeito de você não levar para casa, entendeu? E acho que o mundo nosso atual, e é engraçado que vocês podem perceber isso no nosso mercado, a gente vive a feira tecnológica que eu estou acabando de vir, que é a Affinity, e ao mesmo tempo, se você ir lá em Belo Horizonte, pega o calendário aí, você vai ver quantas feirinhas estão acontecendo nesse fim de semana. Feirinhas que eu digo é feirinha no bairro, que vai vender a comida, que vai vender o doce, que vai vender o pesto, que vai vender a farinha, que vai vender... Então, o que nós estamos falando? Do mesmo jeito que tem gente lá na tecnologia, tem gente voltando ao mercado, quase o leite que você falou, essa coisa manual e ali, para viver, para sobreviver. O ideal seria casar essas duas coisas, professor. Esse é o mundo que a gente busca, né? Que a gente tenta transitar entre eles, mas... A grande verdade é que quando a gente conseguir isso, vai ser magnífico. O cara da startup pensa assim, eu ir lá tirar o leite? Nunca! Ô Kim, democracia digital. Vamos dar uma conceituada nisso. Qual que é a ideia por trás disso tudo, de democracia digital? De abrir esse espaço, assim, para essa moçada. A gente está falando aqui de empreendedorismo e está ligado a isso também, né? Assim, certamente. Né? A ideia por trás de democracia digital é justamente trazer a representatividade à tona. Não basta nós elegermos determinados políticos e eles ficarem lá em Brasília, a não sei quantos quilômetros de distância de cada um de nós, e a gente não ter voz nenhuma, não ter comunicação nenhuma com eles. Antes da internet, isso era realmente muito complicado. Você encontrava com a pessoa e falava assim, cadê fulano? Foi lá em Brasília. Pois é. Agora, hoje em dia... a democracia digital, ela possibilita o quê? Uma aproximação entre o representante e o representado. De modo que a democracia fática, como eu posso dizer, real, né? Ela fique mais aprimorada, sabe? É nesse sentido que muitos governos, inclusive, tentam fomentar políticas de acesso à internet, de acesso à tecnologia à população. Agora, Betão, tem uma questão que eu queria também trazer à tona, que é referente a uma dificuldade que a gente tem. Porque enquanto a democracia digital aproxima boa parte dos eleitores aos políticos, né, dos cidadãos aos políticos, alguns ficam de fora, principalmente os mais idosos. Por quê? Porque nem sempre eles conseguem acompanhar a velocidade da evolução tecnológica. Muitas pessoas mais idosas, às vezes não conseguem acessar uma rede social com a mesma facilidade que alguém mais novo consiga. Sabe? E isso dificulta muito. Deixa eu fazer uma observação, que o Kim está falando uma coisa que é interessante, quer dizer, não só usado para essa questão política, mas também para o mercado onde eu trabalho, né? Para o marketing, para as coisas de marketing. O que tem de haver no entendimento dessas pessoas é que a gente antes tinha a comunicação de uma certa forma que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, tá? Estamos na TV falando ali para o ouvinte, né, para o telespectador, e ele está lá passivo vendo. Isso era o que a gente viu de comunicação durante muito bom tempo, inclusive com a questão política. A verdade é que não é mais isso agora. Então, vou falar, inclusive, do que a gente está. A gente está com um programa aqui, passando ao vivo pela TV, mas, ao mesmo tempo, está sendo transmitido nas redes sociais e vai entrar em outra rede social e que, na verdade, o telespectador ele não vai ficar passivo ao que eu falei. Ele vai entrar e vai dizer, eu achei que o Fred falou isso, o Kim, o Lucas, o Betão. Então, ele gera uma interação que até então não tinha. Então, essa passividade, quer dizer, antes que era uma comunicação, agora virou uma conversa. E os políticos, eu acho que eles não ainda, na verdade, como é um mundo em plena transformação, muita gente ainda não entendeu isso. Não entendeu esse aspecto. Quer dizer, não adianta mais o político chegar lá e falar uma coisa numa campanha e ponto, acabou. Não, porque se houver por parte da população um bombardeio naquela rede social, o que vai acontecer? Ele tem que responder. Porque não adianta ele ir lá e apagar o post. Porque aquilo já virou, né, acabou. Agora é de todo mundo. Então, acho importante o que ele está dizendo, assim,
esses aspectos vão mudar, não só na política, como na comunicação. Então eu comprei um produto, né? Não gostei. Eu não vou mais no saque, ligo e fica ali. Eu vou numa rede social, entro na página daquele, eu compartilho, e aí a empresa tem que se posicionar. Ela tem que entrar lá, ela tem que responder, ela tem que trocar o produto, enfim, ela tem que tomar uma atitude. Então isso que está gerando um aprendizado enorme para todo mundo. Uma coisa legal da tecnologia é que ela impõe a mudança à força mesmo. Ó, você pode tentar querer controlar, mas ela vai mudar à força. Uma das coisas que vai casar perfeitamente tanto com o empreendedorismo quanto com essa democracia digital é a questão do financiamento coletivo. Me parece que teve uma decisão do Supremo, você até me corrige, ou quem se eu falar alguma coisa errada, proibindo a utilização de crowdfunding, de financiamento coletivo para campanhas políticas. Qual que é o sentido disso? A gente está vendo aí que o mundo político e o mundo empresarial se envolveram de tal maneira que causaram todos esses escândalos. Então, por que não permitir uma forma direta de financiamento de campanha? Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma vereadora do PSOL que foi uma das mais votadas e ela não teve financiamento empresarial. Pô, junta uma coisa com a outra, junta a tecnologia com quem já está fazendo a coisa bem feita. Certamente. Mas parece que tem uma barreira que não deixa passar. Ó, eu tenho uma outra visão em relação a isso. Eu acho que, para te falar com toda sinceridade, o que eu acho é o efeito político atual. Porque olha só, essa vereadora que foi eleita em Belo Horizonte é a mais votada de todas. Negra, mulher e ativista política. Quanto que uma pessoa dessa seria eleita sem o poder das redes sociais? Me fala, Betão. Zero. Negra, mulher e ativista social, de um partido chamado PSOL, e que foi a mais eleita. Em qualquer outro momento ela não seria eleita. Nós estamos cansados de saber disso. Então eu acho que quando breca um momento desse de fazer uma campanha política daqueles que acreditam, o que a gente viu acontecendo lá? Financiamento público de campanha. Quer dizer, nós mesmo pagando. Ou seja, quem que a gente elegeu de ser o nosso representante? Cara, vamos fazer campanha. Você daria R$10, eu 10, o outro 10. Ou seja, a gente quer um representante legitimado dando dinheiro. Por que vão lá e votam contra isso? Por que tira isso, que é a forma mais democrática de eleger os nossos representantes? E nada mais democrático de cada um financiar do seu bolso por aquilo que você acredita. Porque aí quando a gente vê empresa financiando, o que a gente sabe? Sim. Há interesse. Agora, tem um ponto também que eu acho que tem almoço seria interessante a gente levantar aqui, que a internet ela pode possibilitar o barateamento das campanhas. Então, assim, hoje a gente tem uma realidade, né, de um fundão bilionário, né, que vai financiar as campanhas dos políticos com o nosso dinheiro. 3 bilhões, né? Se não me engano, é 3,5 bilhões. 3,6 bilhões. Pois é, assim, algo impressionante, né? Aí tem alguns que falam, não, mas se você jogar isso aí no PIB do Brasil é pouca coisa. Cara, isso aí a gente não tem que olhar em proporção, a gente tem que olhar em número absoluto. 3,5 bilhões de reais é muita coisa. Vou fazer uma pergunta. Dá para fazer muita coisa com isso. Nós vamos mudar os representantes que estão aí? Com o financiamento deles mesmo? Vamos? Pois é. De fato. Muito difícil. E aí a internet... Foi a conversa de ontem. Só concluir. E a internet poderia servir como instrumento para baratear as campanhas dos partidos, né, de modo que eles possam expor suas ideias, né, suas ideologias, e não gastassem tanto, sabe? Assim, 3,5 bilhões é impressionante, gente. Pelo amor de Deus. Acho que tudo passa por essa questão de mudança de mentalidade mesmo. Até voltando um pouco para essa área de empreendedorismo, vindo para cá eu estava escutando na rádio sobre a votação da proposta de regulamentação da Uber. Aí eu vi um dirigente de uma associação relacionada aos taxistas falando que é um absurdo a Uber ser dessa forma porque 25% está sendo repassado por uma multinacional e grande parte desse dinheiro está indo para locadoras de automóveis que estão disponibilizando automóvel, alugando automóvel e pessoas estão utilizando esse carro para trabalhar na Uber. Gente, qual que é o problema disso?
Eu não tem consigo uma lógica, entender. tem uma o lógica. O mercado está circulando, qual que é o problema? Mas de ficar com essa mentalidade de não querer que as coisas mudem, que as coisas aconteçam. Mas é interessante, porque aí, olha só, você pega uma pessoa dessa, e aí eu falo que é o papel dos jornalistas, muitas vezes, o cara faz uma pergunta dessa e fala assim, você está certo. Agora, o que você me acha? O que você acha de você, que é um taxista, comprar um carro com 25% de IPI mais barato? Já que eles estão falando que o cara vai lá e aluga da frota. Porque o que falta é isso, é indagar na mesma moeda, gente. O que eles fizeram? Ah, então agora eu só posso ter o táxi. Gente, vejam bem, eu não estou aqui falando desse ou daquele, não. Eu acho que todos têm que trabalhar. E foi uma coisa que aconteceu. Eu recentemente... um exemplo de empreender. E aí, olha como é que é. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro e em 2 oportunidades eu peguei táxi porque eu não tinha condição de pegar Uber. E depois eu fiz o caminho contrário, no mesmo caminho contrário, no Uber. Um eu paguei 25, o outro eu paguei 10. Então, como cidadão. Sim. E aí, o taxista do Rio de Janeiro, eu falo que não é um preconceito, é um conceito, deu aquela famosa voltinha que a gente dá. E eu fui dentro do táxi conversando com ele sobre essa questão. Aí ele virou para mim e falou assim, mas é um absurdo, sabe por quê? Porque eu paguei na placa do meu táxi 100 mil reais lá atrás, como para ter a placa. E agora como é que eles entram? Aí eu virei para ele e falei assim, você deve ser mais ou menos da minha idade, não é? Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, 47. Eu tenho 45. Eu falei, você comprou linha de telefone fixo? Comprei, meu pai. O que aconteceu? Eu perdi tudo. É isso você mesmo. quer que eu te explique o que aconteceu com você, com seus 100 mil? Porque não adianta, gente, o mundo é isso, o mundo transforma. Senão, aí, obviamente, o que é? O taxista querendo defender o direito dele, o Uber tentando defender o dele, e assim vai. Só que a gente tem que entender, gente, que o mundo é democrático, né? Então, o que a gente tem que ter, temos regras. Então, qual que é a regra para todo mundo? Porque à luz da lei, né? Estou lá de 2 advogados, à luz da lei, eles não estão burlando a lei, porque tem uma lei que fala que você pode ser motorista, e esse motorista pode se transitar com passageiro. Ele é esse cara, o aplicativo ele é o quê? O cara que une um motorista àquele que quer ter um motorista. Então... Isso é que é o empreendedorismo. E os advogados, que aí eu vou entrar até um pouco na área, que é um grande X nessa questão toda, a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre essa questão, quer dizer, você pega a Constituição de 88, o Kim estava me dando número... Não, a Constituição de 88, ela tem uma série de remendos, né? Quanto você falou? 188? Não chega a tanto. Não, mas enfim... É mais de 100. Uma quantidade de emendas absurda. Enquanto nos Estados Unidos... são menos de 20, se não me engano. Aí o que significa isso? Significa que é igual o puxadinho que a gente faz. Ou seja, a gente tem que ter leis, regras que sejam estabelecidas e sejam cumpridas. Assim nós vamos ter um país. Para todo mundo igual. Lucas, caminho sem volta? Por exemplo, supermercado virtual. Eu acho um caminho sem volta. Todo mundo quer comodidade, a tecnologia está aí para dar comodidade para as pessoas. Eu acredito que tudo vai passar por aí. Na área do direito mesmo, a gente tem visto aí alguns programas já que Watson, né? fazem o serviço do advogado em si, fazer petição, gerir o escritório. Então... Fazer petição podia ter pegado isso antes, né? Para fazer a prova ontem. Então é uma coisa inevitável. A OAB com certeza vai tentar barrar isso de alguma forma, vai argumentar que isso vai atrapalhar a profissão do advogado. A OAB preza muito pela essa questão da pessoalidade, do tratamento pessoal do advogado com o cliente. Mas é uma coisa inevitável, eu acredito que é uma coisa inevitável e não só na área do direito, não só na área do transporte, não só na área do supermercado, mas em todas as áreas. Eles estão falando hoje em dia de braços robóticos fazendo cirurgia em ser humano com nível de precisão muito melhor do que o médico. Então, todas as atividades vão ser afetadas por isso e é um caminho sem volta, sem sombra de dúvida. Mas eu só fazer uma colocação que eu gosto sempre de dizer isso, digo sempre nas minhas aulas e sempre falo com a inovação, com todo mundo. Só não podemos esquecer e deixar de lembrar sempre que continuaremos sendo seres humanos. É só isso, porque senão a gente acha que a tecnologia
Ela transforma o ser humano, mas ela não acaba com ele. Você falou do supermercado, eu só gosto de... Há 6 anos atrás, todo mundo achou que o supermercado agora virou virtual. Então eu entro lá e faço compra. Poucos meses depois, os supermercados todos tiraram os sites do ar. Por quê? Não é por questão de tecnologia, é porque continuando sendo seres humanos. Você vai no supermercado, vai na gôndola e compra uma cerveja. Na hora que você compra a cerveja, você fala, pô, eu preciso comprar uma batatinha, né, um tira-gosto. Aí você vai lá e compra refrigerante. Então você faz essa compra por impulso. Quando você entra num site para fazer uma compra, ela é estritamente racional. Então você vai lá e fala, o que eu preciso? Sabão em pó, não sei o que, faz aquela compra. Isso dava, em média, 35% a menos do que você consumia quando ia no supermercado. O que o dono do supermercado falou? Opa, então agora qual que é a tecnologia tá aliando a isso? Você vai lá e pede um produto, a tecnologia vai lá e fala, pô, você podia comprar esse aqui junto. Aí você fala, opa, aí o que ele está tentando fazer? Compensar. O papel lá do supermercado para te fazer comprar por impulso. Não, né? E essa questão que você está falando, que a gente nunca deixa de ser ser humano, é interessante. Até a gente conversando sobre essa questão do supermercado online, que isso vai ser uma tendência, você tinha me falado, Betão, que a gente estava voltando no passado. Que parece que tem uma empresa aí que chama Home Refill, que você faz uma lista pré-determinada e ela te entrega mensalmente. E você falando que aqui em Nova Lima era comum isso. Comum. Você fazia uma lista no papelzinho, entregava no supermercado. Você entregava lá e o seu pai entregava, né? O cara passava numa Kombi, ou então num caminhãozão canetinha velho, na orelha. entregando. Então, por mais que a gente faça, que aconteça, a gente sempre vai ser ser humano e vai voltar aos costumes de antigamente. Eu digo que isso é uma ferramenta, as pessoas não podem esquecer isso. O meio tecnológico ela é uma ferramenta. E Por nós trás do supermercado virtual tem um supermercado de verdade, né, Com professor? certeza. E pessoas, Com gente trabalhando, Exatamente. todo mundo separando as mercadorias, as coisas não caem lá igual... Eu posso tirar uma dúvida? Fica à será vontade. que dá tempo? Fica à vontade. Como que você, Frederico, vê a questão, por exemplo, dos shopping centers? Recentemente eu li uma reportagem falando que, por exemplo, na Alemanha, eles praticamente já acabaram tendo em vista que as compras online de produtos não alimentícios são muito mais baratos do que aqueles efetuados no local físico mesmo, né, na loja física. Sim. E aqui no Brasil também a gente nota essa tendência um pouco, principalmente quando a gente compara preço, né, porque o pessoal não tem que pagar espaço físico, às vezes não tem que pagar tantos atendentes. O que você acha? Mais uma vez eu digo assim, continuamos sendo seres humanos. No dia que você falar assim, e aí alguns supermercados aqui, você vai no supermercado para comprar sal? Não. Você vai no supermercado muitas vezes para comprar sal e para conviver. Para ver outros produtos, para ver outras pessoas, para encontrar, para... Tem uma atividade, né? Então o que eu acho assim, e aí dizer assim, somos movidos única e exclusivamente por preço? Se fôssemos racionais, sim. Não somos racionais. Somos seres racionais e emocionais. Então, se eu entender que eu vou em algum lugar somente porque o preço está mais barato, tanto é, e aí eu vou... Eu sou professor, eu tenho que ir em argumentos também científicos. Se você pega várias empresas aqui, faz uma pesquisa e vê onde o preço aparece, em que lugar o preço aparece. Aparece atendimento em primeiro, aparece qualidade em segundo, aí o preço aparece como quarto colocado. Pô, mas peraí, você não quer preço barato? Então você viria aqui porque o preço é o mais barato. Ah, mas você vai lá, não é porque o preço é barato, é porque a moça do supermercado te dá um bom dia, te atende bem, te trata bem, te dá um troco legal. E aí, se a gente for em grandes teóricos, quer dizer, o Samuel Alton, que foi o fundador do Walmart, o que ele falava? Teoricamente, se a gente pegar qualquer supermercado em Belo Horizonte e Nova Lima, eles são iguais, concorda? Sim. Qualquer um, prateleiras com produtos. O que o Samuel Alton fez? Na hora que você chegava no caixa, a menina olhava para você, bom dia. Aí você falava, bom dia. Ou seja, ali você criou a diferenciação que existia de um produto do outro. E do preço, e por aí vai. Então a gente tem que entender que, na verdade, pode parecer simples, mas existe uma certa complexidade, que são aí os argumentos de marketing e tudo, para essa situação, né? Ô Fred, nós estamos aí com 2 dias de desempregados aí. Qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão pensando em empreender hoje e para as pessoas que estão precisando de uma oportunidade e tal, às vezes tem uma ideia, o que ela deve fazer para colocar essa ideia para funcionar?
Qual o estudo que ela precisa fazer primeiro e qual é o conselho que você deixaria assim, para essas pessoas? Vou no contrário do que todo mundo acha ou pensa que deve ser assim. Tive uma boa ideia, não vou contar para as pessoas, que senão elas vão roubar a minha ideia. Não faz isso não. Pelo contrário, começa a compartilhar com aquelas pessoas que estão perto de você para ver o que elas acham dessa ideia, o tanto que elas aprovam essa ideia. Porque a partir disso você começa a fazer o que aí chama de MVP, que enfim, é uma terminologia, mas você começa a validar se o seu produto ou serviço que você quer oferecer ao mercado está legal ou não está. É muito difícil quando a gente fala no mercado desempregado, e você falou do Uber, que foi um momento também interessante quando ele surgiu nos Estados Unidos, que foi um momento de um alto índice de desemprego nos Estados Unidos, e a gente vê, coincidentemente, alguns anos depois acontecendo a mesma coisa, né? Eu tive a oportunidade outro dia de ir a São Paulo, na hora que eu entrei dentro do Uber, era um Honda super bacana e tal, entrei e comecei a conversar com o cara é um arquiteto. Um arquiteto, formado, tinha escritório de arquitetura em São Paulo e tudo. E começamos a conversar e ele disse, minha situação agora é a seguinte, eu trabalho de Uber um período, trabalho de arquiteto, para quê? Para fazer uma complementação de renda e tudo mais. Aí vamos pegar o que está acontecendo. Aí vai o Senado agora e diz que quer. Aí você fala, pô, você está me perguntando, o que a gente pode fazer? Gente, estão criando oportunidades aí. E aí vem o governo brasileiro e diz, não, Bis, como é que nós vamos fazer? Vão acabar, vão regulamentar, vão... Mas está aí as oportunidades, né? O que a gente tem que fazer, eu acho que tem uma conjuntura, é acreditar naquilo que eu vou fazer, é não desistir e não é ter insistência, é ter persistência, né? É você acreditar que uma coisa pode acontecer e ficar sempre muito atento às oportunidades, porque eu acho que às vezes onde a gente está, a grande virada no empreendedorismo vem de onde existe um problema e ali você vê uma oportunidade de fazer um negócio. Então, se a gente for pegar as grandes invenções aí, o que é? Tinha um problema, alguém pensou numa forma de solucionar aquele problema e aí conseguiu empreender com alguma forma maior. E a gente está falando num cenário assim, eu vou empreender para ficar rico. A questão não é empreender. E falo de Nova Lima mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no começo da minha carreira, na revenda Irmãos Farid. Sim. Né, que é uma revendedora daqui, e eu era coordenador de comunicação, então, quer dizer, também comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, e fazia muita rota em Nova Lima. E aí, só para pensar um momento lá de trás, para a gente ver o que acontece hoje, né, no empreendedorismo. Nova Lima sempre foi muito dependente das mineradoras, a gente sabe como é que é. E quando eu estava trabalhando aqui, a gente via cada garagem ou um espaço pequeno que tinha na casa, tinha um bar, um pequeno barzinho, um pequeno boteco, uma pequena venda, uma pequena... O que é isso? Isso é empreendedorismo, quer dizer, já as pessoas que lá atrás não tinham condições de ter um emprego, e essa era, se eu puder dar outra, assim, gente, a era do emprego está acabando. Nós vamos ter trabalho para todo mundo, mas emprego, aquele emprego tradicional, eu acho difícil. Então, se eu pudesse deixar uma dica, é isso, é acreditar, contar para as pessoas do lado e... Mão na massa, atitude. Não é o aplicativo que vai salvar, não, né? Ô, Lucas, caminho sem volta, então. Inovação tecnológica e desenvolvimento pessoal. Sem dúvida. Tudo que a gente vê hoje em dia leva a querer nisso. E o que a gente vê é que mesmo o Estado, ou então setores mais conservadores, tentando impedir o avanço da tecnologia, a tecnologia avança mesmo assim. Ela muda na marra. Vai de um jeito ou vai de outro. Kim, democracia digital, para finalizar. Então, é um caminho sem volta também. É um caminho sem volta e é um caminho que, apesar de ter alguns percalços, né, é positivo. Como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. Tudo hoje em dia é uma faca de dois gumes, né? Mas a democracia digital é o caminho, me parece ser uma saída para vários problemas políticos que nós temos. E acho que aqui no Brasil tem tudo para dar certo. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer ter vocês aqui nessa sala de bate-papo. Hoje não deu nem para fazer intervalo, o papo ficou tão gostoso, nós fomos direto no programa, né? Um abraço e até amanhã. A gente fecha a semana amanhã com mais um programa Cultura Geral, tá certo? Um abraço e até mais, se Deus quiser.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.